pessoal, bem-vindo à nossa plataforma Gonçalves Dias, seu canal de olho no Enem, de olho na UEMA, aqui no YouTube. Se você não conhece esse canal, dá uma voltinha aí nas nossas playlists, você vai ver que tem muito material bom para você que está se preparando para os vestibulares. Olha só, eu sou o Saulo Formiga, eu sou professor de Geografia e Atualidades, e aqui a gente vai tocar em alguns tópicos importantes para você que vai fazer o Enem e o EMA neste ano. Isso aqui é um programa, é um preparatório preparado exatamente com muito cuidado para vocês por toda essa equipe. É um trabalho do governo do estado do Maranhão, junto com a Secretaria de Estado da Educação, sempre para trazer para vocês a melhor, portanto, preparação para esse tipo de prova, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto para as questões, porque tem muita coisa para gente. Olha só, energia, o tema de hoje, ó, Enem, PPL 2022. Petrobras identifica a presença de hidrocarbonetos em poço na Baía de Santos. Aqui tem um mapinha e a gente tem a distância de 240 quilômetros entre Santos, litoral de São Paulo, e o bloco Aran, que é exatamente onde foi encontrado, portanto, petróleo. Olha só, a Petrobras anunciou que identificou a presença de hidrocarbonetos, ou seja, petróleo, que dão origem ao petróleo, no pré-sal da Bacia de Santos. Em poço pioneiro do bloco Aran, segundo a estatal, o poço 1 BRSA 1381 SPS, Curação, está localizado a 240 quilômetros da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em profundidade de 1.905 metros. A Petrobras informou que o intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de fluidos, que serão posteriormente caracterizadas por análise de laboratório. Esses dados permitirão avaliar o potencial e direcionar as próximas atividades exploratórias na área. Claro que é uma ação geológica. Eu só vou procurar petróleo em bacias sedimentares. Vamos lá, cola comigo. Ó. O que tu tem que lembrar? Que aqui é a estrutura geológica. Quando eu falo dessa estrutura geológica, que é a fundação do nosso relevo, a gente está falando das rochas mais antigas. Então eu tenho são os blocos cratônicos. Os blocos cratônicos são as rochas do embasamento cristalino, são rochas bem anteriores ao Mesozoico, por exemplo, vem lá da Era Paleozoica, e eles, de tão cristalinos e rígidos, vão ser ricos em minerais, sobretudo minerais metálicos. Agora, se eu quero procurar petróleo ou carvão mineral, que são combustíveis fósseis, eu preciso buscar zonas de bacias sedimentares, que são zonas onde há o acúmulo de sedimentos extraídos de outras áreas, e com isso você tem um soterramento de alguns ambientes. Se for carvão mineral, eu tenho que procurar áreas que foram soterradas, mas que eram antes florestas. Se for petróleo, é só procurar áreas de mares soterrados. A matéria orgânica dos mares, ao ser soterrada, ao ser comprimida, ao fermentar durante milhares e milhares de anos, vai dar origem, portanto, ao petróleo. Quanto mais antigo, melhor a qualidade, maior o poder calorífero, tá? Então, a ocorrência do recurso natural na área destacada está relacionado a... Primeiro, é bom lembrar que a Petrobras ela cumpre um papel público muito forte, porque ela é a líder do segmento na América Latina e também no mundo, no que diz respeito ao petróleo extraído no fundo do mar. Nenhuma empresa no mundo possui a tecnologia de ponta que a Petrobras desenvolveu por necessidade. Se você lembrar bem, deixa eu contextualizar aqui rapidinho, o Brasil em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, durante o primeiro choque do petróleo, ele produzia apenas 20% do petróleo que ele consumia. 80% do petróleo brasileiro era importado. Então é claro que a gente ficou vulnerável, porque com o choque do petróleo, o preço do barril partiu de 3 dólares para 12 dólares. Então quadruplicou o preço do barril. Então o Brasil ficou vulnerável porque tinha que importar para poder nutrir a cadeia produtiva. E, evidentemente, não conseguiria importar todo o petróleo necessário porque o custo estava exorbitante. Então a Petrobras começou a buscar petróleo dentro do Brasil porque agora, nesse momento, 1973, o petróleo do Brasil passava a ser mais barato do que o importado. Então isso acaba consolidando a Petrobras, acaba ampliando sua importância dentro das políticas públicas nacionais e faz com que ela, por necessidade, acabe desenvolvendo essa tecnologia que hoje é a maior representante do mundo. Então, está relacionada a letra A, ação de correntes marinhas na beira-mar? Não.
Ele faz isso para quê? Para desviar a tua atenção, porque ele tem um mapa que mostra o litoral e que mostra a distância em relação a esse litoral da jazida. Mas não tem nada a ver com correntes marinhas diretamente. B. Colisão de placas tectônicas na costa brasileira. Opa! É bom lembrar que a placa sul-americana, aquela que nós estamos, ela se distanciou da África. É um movimento divergente, não um movimento de choque. C. Temperatura elevada da água no Atlântico na região. Claro que não. A temperatura da água não vai afetar a produção do petróleo, tá? Nesse caso, eu preciso ter o soterramento desses resíduos orgânicos. E isso vai levar, em média, 100 milhões de anos. D. Presença de rochas de origem magmática no local. Rocha magmática é rocha de vulcão, é rocha de erupções vulcânicas, tá? Ou também chamada de rochas ígneas. E nesse caso, esses vulcões não fazem parte da produção do petróleo. E letra E, que é a nossa resposta, deposição de compostos orgânicos no leito oceânico. Ou seja, ao longo dos anos, você tem a lavagem dos continentes, você tem o desgaste da rocha que está no fundo oceânico e tudo isso gera sedimentos. Sedimentos do oceano, sedimentos dos continentes vão, portanto, se sedimentando, vão se depositando no fundo do oceano e com isso vão, portanto, soterrando esses materiais orgânicos que nós citamos no princípio. Ao passar de milhares de anos, após fermentar, após todas as reações químicas, esses materiais acabam se transformando, portanto, no petróleo, que é o que a questão exige. Então, a questão energética é muito forte no Enem, só que nesse caso ela aborda a característica da fonte energética, inclusive o seu processo formador e o tipo de área que nós vamos encontrar esse produto. Então, uma questão simples e bem objetiva. Tenho certeza que você não perdeu tanto tempo nela. Vamos para a próxima? Questão 42, Enem 2021. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuadamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Ou seja, o texto fala do processo de decomposição da rocha e formação de novas rochas do tipo sedimentar. Eu estou decompondo, desagregando e decompondo a rocha pelo intemperismo e, ao mesmo tempo, eu vou acabar gerando um novo tipo de rocha. E para isso, ó, faz um esqueminha aí no teu papel. Eu tenho a rocha magmática, que vem das erupções vulcânicas, mas vem também da solidificação do magma ainda primitivo, ainda da terra primitiva, e aí forma a primeira camada rochosa. Eu tenho as rochas sedimentares, que vem da decomposição das outras rochas por efeito do intemperismo, e aí o destaque fica pelo clima, temperatura e umidade. E eu tenho as rochas metamórficas, que são as rochas que sofrem alteração de temperatura e pressão de forma tão agressiva que elas acabam mudando as suas características, ok? E elas interlaçam entre si. A magmática pode virar metamórfica se esta sofrer temperatura e pressão, variação de temperatura e pressão. A sedimentar pode virar metamórfica se também sofrer mudança de temperatura e pressão. Só que essas mudanças de temperatura e pressão são coisas assim, extremamente agressivas e que nós não vamos conseguir ver do dia para a noite, tá? Depende de alguns acontecimentos. Mas vamos ver o determinante da questão. As transformações na superfície terrestre, conforme descrita no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Olha só, geomorfológico, que é exatamente a construção da paisagem e modificação de suas características. Letra A, ciclo sedimentar. B, instabilidade sísmica. C, intemperismo biológico. D, derramamento basáltico. E E, compactação superficial. Percebam, a gente falou lá no texto, ó, que nós temos a formação da crosta, solidificação do magma. A gente falou também que eu tenho rochas sendo destruídas, intemperismo, e os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados e acumulados por efeito de gravidade. Então, se eu estou aqui, ó, num leito, talvez numa planície, os sedimentos são depositados por efeito da chuva, por efeito dos rios, dos ventos, e à medida que eu vou colocando sedimento sobre sedimento,
eu vou criando uma compactação. Essa compactação de sedimentos dá origem a uma nova camada rochosa, que nós vamos chamar de rocha sedimentar. Então anote aí, ó, eu tenho 3 tipos de rochas, lembra disso? Magmática, metamórfica e sedimentar. A rocha sedimentar, ela é proveniente dessa compactação. A rocha que foi destruída gera fragmentos. E esses fragmentos vão sendo acumulados nas partes mais baixas do relevo, de forma a gerar, portanto, uma nova rocha sedimentar, que vai, portanto, passar por N outros processos, que pode ou só gerar novos fragmentos ou dar origem a rochas de outras modalidades. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui, ó, é mostrando o ciclo sedimentar. Ou seja, mostrando as transformações geomorfológicas que atuam sobre a rocha, dando origem, portanto, a sedimentos e rochas sedimentares. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas sedimentos e rochas sedimentares. Não pode ser instabilidade sísmica porque isso aqui fala de terremoto. E aí eu vou para o vulcão, eu vou para as acomodações internas e vou para o tectonismo, tá? Mas não para a ação geomorfológica. C. Intemperismo biológico. O intemperismo, sim, é importante, mas o biológico, ele só insere nutrientes aos sedimentos que já foram produzidos. Então, especificamente, não. D. Derramamento basáltico. Isso aqui não gera ciclo sedimentar. Isso aqui gera formação de rochas magmáticas ou ígneas. E letra E. Compactação superficial, que é uma das etapas do ciclo sedimentar. Então, o ciclo abarca melhor a resposta dessa questão. Perfeito? Vamos para a próxima? Questão 43, Enem 2020. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. Percebam, a gente está falando aqui da propriedade, ou seja, da terra, mas das suas múltiplas funções. É como se eu estivesse colocando aqui o rol de direitos e deveres de quem tem uma propriedade fundiária, de quem tem uma porção de terras. Quando ele coloca bem aqui que ao mesmo tempo que a pessoa tem direito ao gozo, direito ao uso, direito de produção, ele também tem um dever, que é cumprir o papel social. Ou seja, terra era para produzir e essa produção para atender as necessidades das pessoas, principalmente do ponto de vista da alimentação, respeitando o uso racional, ou seja, os limites da natureza e respeitando, claro, a sustentabilidade ou a ideia de sustentabilidade, exatamente para a gente não correr o risco de fazer com que essa terra perca a capacidade de produção. E aí entra um tema muito comum nessa questão, que é a desertificação. A desertificação é um processo normalmente ligado à questão cultural, à questão humana, em que o uso irracional do solo tira a capacidade dele de produção. Então eu torno uma terra que era produtiva em uma terra improdutiva, como as queimadas, a monocultura, o gado de forma extensiva, tá? Isso tudo vai fazer com que a terra gere um empobrecimento. E esse empobrecimento não dá margem para que o ciclo se repita. Então isso vai desgastando a capacidade produtiva da terra. Aí ele diz, o proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito da vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Ou seja, ele tem o poder como proprietário da terra, mas ele não pode deixar de exercer o papel coletivo. Então é o que, por exemplo, é uma prerrogativa muito comum no nosso Código Florestal. Que eu sei que tem terras, por exemplo, produtivas, mas que são cortadas por rios, eu tenho a margem dos rios protegidas por lei federal. Se tua terra tem um morro com uma angulação ali um pouco superior a 30 e inferior a 45 graus, você vai ter também uma proteção para essas áreas. Sem contar que de toda a terra que você tem o direito, você não pode desmatar 100% dela. Jamais. É o que a gente chama de reserva legal. Todas as terras têm que possuir uma reserva legal, que é como se fosse um testemunho das características nativas da região, que é exatamente para poder preservar a biodiversidade e, claro, trazer um pouco da sustentabilidade
ao ambiente. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade, apresentado no texto, propõe-se a... Qual é a proposta que os textos trazem para a gente? Letra A. Reverter o processo de privatização fundiária. Na verdade, ninguém está falando lá de estatizar. Todos os dois textos falam que o proprietário da terra tem direito de gozo de uso, inclusive de produção fundiária, de produção agrícola e pecuária. O problema não é o agro, tá? Não é o agronegócio. O problema é a dimensão do impacto do agronegócio. Quando eu falo, por exemplo, de agronegócio, eu estou falando da soja, do gado, do milho, do arroz, do algodão, que normalmente são feitos não pela sua função social, mas para a ideia capital, né, de abarcar o capital que vai alimentar, portanto, a cadeia industrial. Então é muito mais para produzir matéria-prima do que necessariamente produzir alimentos, propriamente o uso e desuso do homem. B. Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. O texto não tira poder da produção latifundiária. Ela só coloca uma dimensão de equilíbrio. C. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Bem, se eu voltar lá no texto, vocês vão ver que ela fala muito do trabalho social. Quando ele fala bem aqui, ó, defender a desapropriação dos espaços improdutivos, significa dizer que nós vamos tornar produtivo os espaços que não estão sendo utilizados cumprindo o papel constitucional que a terra tem. Lembra a função social? Lembra que o que ele mais destaca é o poder da terra enquanto produção para sustentar as sociedades que estão sobre ele? Então, você pode ir direto para o ponto mais importante. Falou em reforma agrária, falou em políticas públicas para o campo, automaticamente a gente tem que se voltar para isso. É como uma das questões que nós resolvemos aí em outro vídeo sobre urbanização, e que a gente, para tratar os problemas urbanos, precisa ocupar melhor os espaços. E quando eu falo ocupar melhor os espaços, significa planejá-los. Aqui eu estou falando de planejar a ocupação do campo, para não permitir que esses espaços sejam ocupados de maneira improdutiva. Só não confunde improdutividade com falta de produção. Improdutividade significa uma um subaproveitamento. Se eu ocupo a terra, mas não produzo de uma maneira conveniente, adequada, então significa que o desmatamento que eu proporcionei não vai gerar os resultados adequados, eficientes e, portanto, o peso do desmatamento foi maior do que o da produção de alimentos. Então, letra C é a resposta correta dessa questão, ok? Eu fico por aqui, até a próxima.